Tarde, pessoal. Obrigado por terem aparecido aqui, ouvir um pouquinho da nossa visão, do porquê que o agro é agora, né? E eu vou aproveitar, começar apresentando a gente, quem sou eu, o que que a gente faz. Meu nome é Francisco Jardim, eu sou fundador da SP Ventures, tá? Nós somos hoje a maior gestora de Venture Capital para o agronegócio da América Latina, uma das 3 maiores do mundo, gerimos mais de 500 milhões de reais, todos direcionados para startups de agri-food, tá? E a história bacana do porquê que a gente fez do agro é que a gente não começou com esse foco. Nós começamos uma gestora de Venture Capital em 2007, lá atrás, quando o mercado ainda era um deserto, né? O mercado de capital de risco para startups aqui no Brasil, e a gente era generalista. A gente achava que a gente ia montar uma gestora que investia em software, em medical device, em novas mídias, e-commerce. E aí, durante os nossos primeiros anos, a gente foi descobrindo que o agronegócio é a melhor oportunidade de investimento em startups, inovação e empreendedorismo aqui do Brasil, tá? A gente começou dentro de um fundo do BNDES chamado Criatec 1, lá atrás, na primeira versão do Criatec. Captamos nosso primeiro fundo em 2015, um fundo de 105 milhões de reais, tá? Em 2015. E aí captamos o nosso fundo mais recente, um fundo de mais de 300 milhões de reais, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas um fundo que tem Syngenta, tem BASF, tem Banco Mundial, tem BID, tem Yara, tem Mosaic, tem vários outros grandes investidores do agro e também tem investidores de impacto, porque uma coisa que a gente percebeu do agro, a gente vai falar também, é que a tese de investimento em agtech é uma tese de investimento em impacto ambiental. Então, o que é importante? O que a gente foi descobrindo, tá? As melhores oportunidades de venture capital, elas estão investindo em grandes revoluções no planeta, tá? E você define isso por safras. Então, a gente sempre pega a safra de 1980, que foi a safra do computador pessoal. Foi quando a gente bateu 1 milhão de computadores pessoais nos Estados Unidos. Tem a safra de 1994, safra da internet, quando a internet começou o seu momento. E quando a gente estava olhando para o Brasil aqui, lá atrás, 2007, 2008, 2009... o que a gente percebeu foi, o Brasil estava liderando, pela primeira vez na nossa história, uma grande transformação tecnológica do planeta, e essa era do agro, e era uma transformação tecnológica para bater esse grande desafio que a gente tem até 2050. De todos os pitches que a gente recebeu de empreendedores naquele começo, né, do AgTech, eles podiam estar citando McKinsey, BCG, FAO, mas todos eles tinham um consenso. O planeta, até 2050, ia bater 10 bilhões de pessoas, e a gente ia continuar enriquecendo os emergentes, né, no processo de catch-up, onde quando países como China, Índia, Indonésia, Malásia continuam crescendo a taxas aceleradas, elas arrancam centenas de milhões de pessoas debaixo da linha da pobreza, e essas pessoas mudam radicalmente as suas dietas, comendo cada vez mais proteína animal e mais calorias. E isso aqui bota uma pressão absurda no sistema de produção de alimentos, tá? Então a gente viu essa curva daqui e a gente viu que o Brasil era não só indispensável, mas a gente estava liderando a revolução tecnológica que ia ajudar a gente a bater e resolver esse grande problema aqui, tá? E aí, outra coisa que o Venture Capital exige para ser bem sucedido é que você esteja investindo em grandes mercados, tá? Quando a gente estava olhando lá atrás, né, e hoje mais do que nunca, quais são os setores que o Brasil tem relevância internacional, quais setores que a gente lidera grandes cadeias? Não existem muitos setores, para dizer nenhum, onde a gente é número 1 ou 2 em tantas grandes cadeias, né? E cadeias internacionais e globais, e o Brasil é competitivo, né? Se você pegar o quanto de subsídio, de proteção pública que os grandes agriculturas têm no mundo, União Europeia com a Política Agrícola Comum, Estados Unidos com a Farm Bill e o Brasil com o Plano Safra, a gente é disparado menos subsidiado. Então, a nossa competitividade, a nossa conquista de mercados é feita sem subsídio, ou seja, é feita menos dependente. Então, o Brasil é, no agronegócio, competitivo, líder e lidera grandes mercados de cadeias globais. E aí, uma outra coisa que impressionou muito a gente e que vai trazendo a gente para o momento atual é qual que é a história de sucesso do nosso agro, né? Quando a gente olhava para trás, até 1976, 77, o Brasil era um importador líquido de alimentos. Em 40 anos, o Brasil cresceu 3 a 4% de produtividade ao ano, aumentou em quase 4 vezes a nossa produção agrícola, menos que dobrando a nossa área plantada. Então foi um salto de produtividade, e esse salto de produtividade é explicado por 2 intersecções.
muita inovação científica, liderada por grandes centros de pesquisa, como a Embrapa, como a Exalc, Lavras, Viçosa, etc., e uma cultura empreendedora do agro, do produtor agrícola que saiu do sul do país, em muitos casos, e foi para o Cerrado, desbravando o Cerrado, trazendo tecnologia da Embrapa, por exemplo, tropicalizando a soja, criando o milagre do Cerrado e tornando estados como Mato Grosso e depois o Mato Piba da grande potência agrícola e celeiro mundial que ele virou hoje. E esse processo foi um processo de empreendedorismo tecnológico, chegando no momento que a gente está hoje. E aí, resumindo, esse desafio que a gente vive hoje, o Brasil, o mundo, vai ter que produzir 60% a 80% mais comida até 2050, tá? Para vocês terem uma ideia, isso é mais comida do que a gente produziu nos últimos 6.000 anos, tá? Então é muito alimento. A gente vai ter que produzir isso num ambiente muito mais arriscado. Por que mais arriscado? Uma das principais variáveis, para não dizer a principal variável de risco do agronegócio mundial é o clima, e a gente está enfrentando uma mudança climática cada vez mais acelerada, ou seja, está cada vez mais imprevisível qual vai ser a situação climática. A gente vai ter que produzir com menos terra, com menos água e com menos insumo químico. Todos os principais ingredientes que bombaram a produção agrícola das últimas décadas, tá? Então a gente vai ter que produzir essa transformação na cadeia dos alimentos, principalmente com muito mais tecnologia e muito mais inovação. Então esse foi o principal desafio que a gente vive hoje. E quais são os grandes problemas que a gente viu e que a gente vê hoje, do porquê que é essa oportunidade agora, que a gente pode ver como problema, mas a gente sempre enxerga como solução, né? Primeiro, desintermediação das cadeias de suprimento, né? Ou seja, o agronegócio é talvez a última grande cadeia da economia mundial a ser desintermediada por tecnologias digitais, né? E isso não só significa que a gente tem muito mais intermediário do que seria necessário, cada intermediário mordendo margem do negócio, mas as cadeias são menos resilientes, né? Uma cadeia com muitos participantes é uma cadeia mais fácil de ser fragmentada por eventos inesperados, como uma pandemia, ou como eventos climáticos extremos, né? Então, desintermediação das cadeias para transformar a cadeia não só mais rentável para quem está na ponta, o produtor entre eles, mas também cadeias mais resilientes para esses grandes choques que a gente espera. Outra grande oportunidade que a gente vê do agro agora, tá? O nascimento das agfintechs, tá? O agronegócio, ele é um business extremamente intensivo em capital de giro. Você tem que plantar, preparar o solo para colher daqui a 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, dependendo da cultura. E isso depende não só de financiamento de giro, mas de uma exposição a risco de commodity, risco cambial, né? Então, é uma atividade de muito risco climático. Então, são riscos e uma necessidade de capital de giro que tradicionalmente tem sido difícil de financiar. Em vários lugares do mundo você tem subsídios, né? No Brasil a gente sempre teve bastante subsídio para o financiamento agrícola. O que aconteceu nesses últimos anos que criou uma das maiores oportunidades e que a gente tem investido muito lá na nossa empresa, tá? A gente teve mudanças regulatórias, como o FIAGRO, entre outras, que viabilizaram, facilitaram, né, estruturar fintechs do agro. Você tem um governo que acabou ficando muito mais saturado na sua verba por causa do Covid e que agora vai ter que sair cada ano do agro, e você vai abrir um espaço para o financiamento privado ocupar. Você teve uma racionalização dos juros. Então, vários cenários que criaram um ambiente muito mais propício para você surgir no agro, o que aconteceu em fintech do consumo, que é a explosão desses unicórnios do agronegócio, né? E a gente não tem dúvida que as fintechs do agro serão, né? Terceira, 25% dos gases de efeito estufa no mundo vêm do agro, né? Em grande parte pelo uso da terra, em outro pelo uso de insumos, entre outras características, uso de diesel, várias outras. Então, não existe solução para a gente falar de mudança climática e mitigação se a gente não fala em carbono, tá? Então, a gente tem uma oportunidade de clima muito importante, que é um problema, um desafio, mas que se torna uma grande oportunidade de investimento financeiro. E aqui tem duas. Tem oportunidades de investimento para reduzir a pegada de carbono no agro, e tem a outra, que é a pegada de poder ter oportunidades de investimento que tornam a nossa produção de alimentos no Brasil, na América Latina e no mundo resiliente a mudanças climáticas, né? Então, você tem mitigação e você tem adaptação. Biotecnologia.
Hoje, o Brasil está construindo a indústria de biológicos mais sofisticada do mundo. O que são biológicos, pessoal? Você tem fertilizantes químicos e defensivos químicos, tanto para enriquecer o solo, quanto para proteger o cultivo de pestes, ervas daninhas e doenças. Quando você usa produtos naturais, biológicos, inimigos naturais, que podem ser fungo, vírus, parasitoides, predadores, para combater, em vez de usar químicos, você está usando um biológico. O Brasil hoje tem pelo menos 5 empresas, uma já de capital listado em bolsa, as outras 4 investidas por fundos como o nosso, que estão construindo uma indústria de insumos biológicos, bioinsumos, igual a gente não viu em nenhum lugar do planeta, tá? Então, aqui são algumas das oportunidades. Resultados do que a gente vai ver disso, em termos de impacto, é construir uma agricultura resiliente a essas mudanças climáticas, mas, principalmente, empoderar o produtor. A desintermediação, a independência financeira, o acesso a soluções digitais que vão ajudar ele a gerir a operação dele e a poder comprar com muito mais transparência de preço. Tudo isso são fontes de empoderar o produtor e tornar a atividade agrícola mais rentável e menos arriscada, né? E democratizando o acesso a conhecimento agronômico. E aí, uma coisa que a gente sempre escuta, né? Mas, espera aí, Israel já é uma potência agrícola e é uma potência tecnológica. Holanda já é uma potência agrícola e uma potência tecnológica, né? Por que a gente vai desenvolver essas soluções locais, ou por que os empreendedores tecnológicos locais vão ter uma vantagem competitiva versus os gringos? Por que a gente não vai importar essas inovações? E a gente não sabia disso, pessoal. Mas quando a gente começou a estudar a oportunidade do agro brasileiro, o que a gente descobriu o que se criou aqui é a única grande agricultura produtiva do planeta tropical, né? Todas as outras agriculturas são temperadas, a grande escala, né? O que isso significa? A gente tem 2, 3 safras por ano versus uma lá fora. Não só a planta cresce o ano todo, mas a praga, a doença, a erva daninha também. A atividade agrícola aqui é muito mais complexa. A característica do solo é diferente, o tamanho das fazendas são diferentes, capital humano na ponta para adotar e disseminar tecnologia é diferente, a nossa biodiversidade é radicalmente diferente. Então, o que a gente foi percebendo, e isso tem se tornado uma realidade muito clara nos últimos anos, é que os gringos, quando eles vêm para cá, eles fracassam na adoção tecnológica. A gente já viu várias companhias, startups israelenses e americanas e canadenses, muito bem sucedidas nos seus respectivos mercados, quando elas vêm para cá, elas apanham. Elas não conseguem acertar o unit economics, a precificação dos seus produtos, o go-to-market e a funcionalidade básica. Quando a gente fala de ciência de dados, principalmente, e você tem que calcular a previsão de crescimento da planta, dado um certo ambiente, eles erram, eles não conseguem competir com empreendedores nativos, locais, seja da Exalc, seja da Universidade Federal de Lavra, seja do Grupo Embrapa, seja de onde for. Então, a gente tem não só uma agricultura enorme, competitiva, mas a gente tem uma barreira de entrada natural, com uma vantagem competitiva para os empreendedores locais muito grandes, construírem negócios grandes, resolvendo problemas muito relevantes e dentro de uma das maiores desafios da humanidade dessa geração, tá? E por causa de tudo isso, a gente construiu o nosso próprio ecossistema. Então, eu mencionei alguns centros de pesquisa, mas hoje, e a gente viaja o mundo inteiro vendo esses ecossistemas de AgTech, o Brasil tem hoje o maior movimento descentralizado de AgTechs do mundo, seja em Minas, seja em São Paulo, seja com a AgriHub lá em Cuiabá, seja com a SRI Valley lá em Londrina. O Brasil tem hoje disseminado, seja nas principais áreas produtivas, as áreas das universidades, ou então cada vez mais grandes centros urbanos. E aqui passando um pouquinho dessa fotografia, né? A gente já não produz só ciência, e a gente já não produz só alimentos. Hoje a gente é uma potência empreendedora de AgTechs. A gente começou a produzir uns 3 anos atrás, recomendo quem não conseguiu ver ainda, dar uma olhada de graça, um estudo em conjunto com a Embrapa chamado Radar AgTech, onde a gente publica, né, uma fotografia bem completa de o que está acontecendo de inovação em termos de startups do agronegócio aqui no Brasil, olhando as 4 grandes cadeias, né? Agricultura, pecuária, dentro da porteira e fora da porteira, englobando não só tecnologias digitais, mas também
biotecnologia. E a gente tem visto que durante a pandemia, pessoal, nasceu uma startup agro por dia, tá? Então a gente viu uma capacidade de resiliência empreendedora dentro do campo impressionante, tá? E aí, talvez o slide mais importante aqui do ponto de vista de investidor, mas vale para o empreendedor também, e isso aqui a gente não sabia quando a gente começou, mas o agro cheio de surpresa agradável, né, boa para o investidor. Quando, numa região, que nem a América Latina, Brasil principalmente, marcada por crises econômicas, crises políticas, o que acontece com o agronegócio quando a gente tem uma crise econômica local? E isso é uma coisa muito boa. A gente viu que em 2015 e 2016, quando o país mergulhou 7,8% no nosso PIB, o agro foi bem nos 2 anos. Isso aconteceu de novo em 2020 e 2021. Quando a gente teve a crise Covid, o agro também performou bem e foi um dos motores da nossa economia. Por que isso acontece? Porque o agronegócio tem uma receita denominada em moeda estrangeira, em dólar. Então, quando o real perde valor, a receita do produtor tende a subir. Outra coisa acontece, a gente viu isso em março de 2020, quando começou a pandemia, né? A gente exportou quase 50% mais soja em março de 2020 do que em março de 2019. Ou seja, não só a gente continuou escoando, a nossa cadeia logística demonstrou resiliência, mas a demanda do outro lado não para, né? A gente continuou exportando e continuou vendendo. Por quê? Tem uma demanda muito inelástica por alimentos. As pessoas cortam outras coisas antes de cortar alimentos, né? E aí tem um ditado que a gente sempre usa lá na empresa, a gente pegou de outras pessoas, que é um dos poucos almoços grátis da economia é a diversificação, né? E uma coisa que o agronegócio brasileiro conseguiu fazer foi diversificar mercados, tá? Hoje a gente lidera e a gente escoa o nosso produto, ele é registrado e reconhecido no Oriente Médio, na China, na Europa, nos Estados Unidos, no resto da América Latina. Então, o que aconteceu, se você lê os relatórios do IPEA de 2020, fevereiro, e depois lê em abril, onde que eles erraram, né? O Brasil ia crescer, o nosso agro em 2020, 3,8%, fevereiro de 2020. Em abril de 2020, o IPEA lançou, né, uma revisão dizendo que a gente ia crescer 2,5%, ou seja, um número ainda bom, considerando as perspectivas do Covid, né? E quando você destrinchava ali dentro, você via que tinha 2 áreas que estavam sendo cortadas, né, e que representavam aquela perda. A primeira era o setor sucroenergético, porque você tem uma restrição muito grande de mobilidade, consequentemente o setor sucroenergético ia perder com venda de etanol, mas o segundo, que é um setor mais representativo no nosso agro, é o setor de carne bovina, né, proteína animal. Como era esperado que desemprego fosse explodir, renda fosse mergulhar, e carne bovina é a proteína mais nobre, a projeção do IPEA racional é que o Brasil ia consumir muito menos carne bovina e o setor ia sofrer. O que aconteceu com a diversificação? A China tinha tido 2 anos devastadores da gripe suína africana, perdeu quase 40% do seu rebanho suíno, China é o maior consumidor de carne suína, teve que comprar todo tipo de proteína animal de outros destinos, né, para compensar, e exportou, e a gente bateu recorde de exportação alguns meses seguidos durante a pandemia, que mais do que compensou a nossa queda doméstica dentro do Brasil. Então, o agro demonstrou a sua habilidade em 2021, não só de gerar receita numa moeda estrangeira forte, não só de manter as suas vendas por causa da inelasticidade da demanda de alimentos, mas também da beleza e da magia da diversificação de mercados. Quando um mercado derruba, o outro mercado cai. Então, por que o agro é agora, pessoal? A gente está, primeiro, na melhor região geográfica para se inovar e se empreender no agro, tá? A gente é protegido de competição de outras economias tecnológicas, a gente tem um mercado muito grande e a gente tem um mercado com muito potencial de crescimento, não só em área plantada, mas em produtividade da área existente, tá? E o agro é um setor que, apesar das crises, ele continua performando bem, ele é um setor extremamente resiliente, tá? E a gente tem, nesses últimos 14 anos, dedicado toda a nossa energia para só respirar o agronegócio nos nossos investimentos. Temos investido em fintechs do agro, marketplace do agro, biológicos, transformação digital do campo, e a gente tem visto todos esses setores eventualmente performarem. Uma recomendação do agro, que é um ponto que tem que ter paciência, tem que olhar, ele é o que se chama lá fora de patient capital, né?
ele é um setor cuja adoção tecnológica é mais lenta do que os setores urbanos, tá? Então, se você vai investir numa startup do agro, com a mesma expectativa de timing que você vai investir numa empresa de delivery de alimentos urbanos, você vai ter uma frustração. O agro, ele tem janelas durante o ano onde ele adota a tecnologia. O produtor agrícola, ele é conservador por natureza, porque ele está testando muitas coisas diferentes com muito risco, né? Ele tem muito risco, risco biológico, risco de clima. Então, você tem que olhar para o agro com uma lente específica e treinada. É por isso que a gente tomou a decisão de não olhar nenhuma outra cadeia e só focar no agro, porque o agro você tem que ser especialista, você tem que ser profissional. Ele é um business muito diferente dos outros, mas para quem está disposto a estudar, para quem está disposto a especializar, eu não acho que tem qualquer outra oportunidade onde o potencial de retorno e o risco, né, sejam tão favoráveis quanto ao agro. Não tem como dar errado. O Brasil, um planeta vai ter que continuar a comer, vai ter que dar esse salto na produção de alimentos, mudança climática não vai sumir, vai ser uma atividade cada vez mais arriscada, o produtor vai ter que financiar a safra, vai ter que produzir, ele vai ter erros climáticos, vai quebrar, vai levantar o ano seguinte, vai ter que plantar de novo, vai ter que gastar de novo, e esse é a grande oportunidade que a gente tanto vende, pessoal. Bem, é isso que a gente faz. Nós somos hoje, como eu falei, a maior gestora de Venture Capital do agro da América Latina. Quem tiver uma startup do agro, por favor, manda para a gente. Temos total interesse em virar sócios e construir uma agricultura mais justa, mais sustentável e que é capaz de produzir suficiente alimento para alimentar uma população de 10 bilhões de pessoas até 2050. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fazemos perguntas e respostas? Pessoal, perguntas e respostas, a gente já ia pulando. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer? Opa, camisa roxa. Deu, tá funcionando. Francisco, primeiro, parabéns pela palestra, foi sensacional. Eu sou o Pablo, nós somos da Xplan, nós somos uma consultoria jurídica voltada para startups e empresas de tecnologia, com foco especificamente no agro. E uma das dificuldades que a gente percebe dessas empresas que chegam para a gente, principalmente para startups em early stages, é como é que elas conseguem se conectar com esses pequenos produtores ou com produtores médios para conseguir oferecer o serviço. Tu tem alguma dica para passar? É uma boa pergunta. Então, eu vou até passar o que a turma, quando olha grande oportunidade no agro mundial, às vezes confunde o Brasil com, por exemplo, a Índia, né? A Índia, para quem não conhece, ela também é uma agricultura tropical, mas bem menos produtiva que a nossa, tá? Ela tem uma população agrícola de 500 milhões de pessoas, tá? Só na população rural, e as áreas são de 1 a 3 hectares, tá? Então, ali, você tem um problema absurdo de custo de aquisição de cliente versus lifetime value, do que você consegue puxar do cara. Aí, respondendo a pergunta, vamos para o Brasil. Cara, o que a gente tem percebido aqui no Brasil na nossa trajetória, tá? Quando a gente começou, muitos empreendedores, a gente achava que isso era o caminho certo, tentavam vender tecnologia para os grandes grupos, né? Os grupos de 100, 200, 500 mil hectares, né? Grupos são verticalizados, tem porto e tal. São os piores clientes possíveis, né? Eles espremem preço, peçam customização, né? Péssimos. E aí a gente foi descobrindo, tentamos vender para o cara mais embaixo, que é esse cara que você falou. A tecnologia ainda não estava tão democrática para esse cara. O que a gente está vendo hoje, já nos últimos 4 anos? Vamos dizer, o low hanging fruit, o cheio, é a base da pirâmide. Essa foi a grande transformação tecnológica que aconteceu nos últimos anos. É essa cadeia que adotou FMS, né, software de gestão, o famoso RP do pequeno e médio, né, mas um pequeno e médio de 500 hectares a 10 mil hectares, né, esse cara. E esse cara passa uma transformação digital absurda. O que a gente está começando a perceber agora? Essa tecnologia que já se consolidou para esses caras, ela começa a ficar agora mais acessível, democrática e barata para baixar, né? E aí, o importante é, para esse cara, provavelmente não vai ser venda direta de inside sales, é estratégia de canal. E o que a gente está vendo é aquele mesma tentativa e erro que a gente viu os outros setores de tecnologia acertando tentativa e erro, né, de canal, todo tipo de teste, né, revenda, testando agora. A gente está vendo desde revenda agrícola, contador para a área agrícola, empresa de consultoria técnica, empresas que nem a sua. Esse tipo de gente fala, cara,
se eu vender tecnologia junto com o meu serviço, eu consigo atender muito mais gente, né? E aí a vantagem do agro, como ele está um pouquinho atrás do setor de tecnologias para a área urbana, a gente consegue copiar e imitar outros caras. Então, um cara que a gente se espelha muito é a OMI, né? Um quase unicórnio, já unicórnio da tecnologia nacional, que é uma empresa que vende software para pequena e média empresa. E eles conseguiram transformar os contadores em canais, né? Com esse discurso. Eu permito que você automatize o seu serviço, reduza brutalmente o tamanho de erro e consiga atender muito mais gente com menos capital humano. Então, a gente está testando essas estratégias iguais. E aí estamos conseguindo cada vez mais reduzir CAC e atender produtores agrícolas menores. E a gente está vendo isso acontecer em tempo real. Mas eu acho que isso é o que está sendo testado agora. Então, todo tipo de canal está sendo testado, desde revenda agrícola, escritório de consultoria, contabilidade, e essa turma está virando mais um distribuidor para a cadeia agrícola. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Sandro Savanhago, de Ribeirão Preto. Boa tarde, Francisco. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma indústria de máquinas e realmente condiz muito com o que você falou. O crescimento 2020, pandemia, né? Pós-pandemia, cresceu muito a área agrícola. E eu tenho feito muito equipamento sugestivo para vários segmentos na área agrícola. Eu queria saber se a SP Ventures ela também pode me atender, né, na ajuda para fazer essa parceria, né? Eu venho aqui em busca de parceria na minha indústria que já atende a mais de 15 países. A gente já exporta equipamento e algumas soluções na área de fertilizante, na área de manufatura e ensaque de produto. Queria saber se a gente pode prosseguir com uma ajuda da Venture nesse sentido aí, para a Trapani Indústria de Máquinas. Pode. A gente vai estar anunciando nas próximos meses, não vou dizer semanas, um investimento em Ribeirão Preto, tá? Eu não posso falar ele aqui agora ainda, mas é no outro setor, não é em maquinário, é em biológico. Então a gente vai estar já com uma empresa investida em Ribeirão, já tivemos no passado, tal. Com certeza. Eu acho que o grande desafio do play de maquinário é como que a gente consegue criar receita recorrente e fazer o que a gente gosta em tecnologia, que é criar uma plataforma, né? E quando você cria a plataforma, você consegue falar de conceitos que nem efeito de rede e essas coisas onde vai aumentando o valor agregado para cada novo cliente que você traz e vai criando barreiras de entrada para outros, né? Que é o que vamos pegar um exemplo no agro, o John Deere. A John Deere conseguiu criar uma plataforma e aí isso dá uma força econômica para ela muito grande, né? Ela consegue repassar preço de inflação dos insumos dela, ela consegue meter mais serviço em cima da base dela, ela tem uma barreira de entrada, né, que vai dos concessionários até a marca forte dela, a tecnologia. Mas com certeza a gente temos que entender o nível de inovação, o nível de barreira de entrada, o quanto que a gente pode ter de força econômica para continuar comandando margens grandes. Mas às vezes não é o que você já fez, é o que dá para fazer em termos de inovação e modelo de negócio e novas tecnologias em cima da tua base que você tem hoje, carteira de cliente, marca e tecnologia já, tá? Mas sim, vou marcar. Boa tarde. Eu sou o Fernando, sou da Sintrópica Capital Natural. A gente está lá no Agtech Garage, lá em Piracicaba também. A gente trabalha com soluções de pagamento por serviços ambientais, né? A gente foi a primeira empresa habilitada pela B3 para emitir a CPR verde. A gente queria saber se os investidores estão ávidos aí a fazer investimentos nesse tipo de segmento da sustentabilidade, soluções de sustentabilidade para o agro. Com certeza, com certeza. A Marcela Falcão, que está em algum lugar aqui, ela até escreveu um artigo no AgFunder sobre a intersecção de mudança climática com a AgTech. E aí, dentro das grandes oportunidades que ela mapeou, estava as fintechs do agro com a possibilidade de meter o que a gente chama de um greenium, né? Que é um desconto na taxa de juros porque o produtor está implementando melhores práticas. E aí você consegue criar um incentivo econômico para o cara, não só ele fazer porque ele quer ser sustentável, mas ele conseguir pagar menos juros, acessar mais mercados, e aí entra a CPR verde, a característica do instrumento. Com certeza. A gente tem uma investida de Londrina que tem começado a trabalhar com isso, ali, a moça de sala laranja ali. E com certeza, eu acho que CPR verde é o futuro, e não só CPR verde, títulos agrícolas sustentáveis em geral, tá? Onde você consegue mostrar a procedência do produto, onde você consegue mostrar e implementar algumas das características que entraram. O nosso fundo novo deve ter em real uns 330 milhões de reais, tá? Que o câmbio, né, volátil. Desses 330, eu te falo que metade foram investidores que entraram e exigiram nosso comprometimento com boas práticas ambientais na ponta. Ou seja, se eu invisto no empreendedor que vende tecnologia ou que financia um produtor
que desmatou uma área legal ou cometeu algum erro ambiental, eu respondo, entendeu? E da mesma forma que eles me impuseram isso, vários outros concorrentes e parceiros também têm as mesmas restrições, e a gente repassa isso. Então, o produtor acaba sentindo isso e vai ficando cada vez maior o hiato entre o cara que não tem uma CPR verde e o cara que tem uma CPR verde. Eu acho que hoje é um desconto, daqui a pouco ele não vai conseguir financiar. Então, eu acho que é a tendência, a gente está apostando. Todas as nossas fintechs estão querendo financiar esse tipo de iniciativa. Última pergunta, tá? Boa tarde, Francisco. Parabéns aí pela apresentação. Uma pergunta. Na tese de vocês investem também em startups que oferecem serviços para a indústria do agro, mas necessariamente não é só para agro, né? Pode, sei lá, consumer goods e agro. Sim. A gente tem vários investimentos, né, que podem parecer. Isso a gente chama de dualidade, né? Então, você fornece para a indústria do agro e você fornece para uma outra indústria, está dentro. Eu vou dar um exemplo que a gente já fez, mas que vai para a área de biotecnologia, tá? A gente investiu numa empresa de Jaboticabal, tá? Mas que tem ciência da USP Ribeirão Preto, né, patentes, tá? Chama Emprenha, uma emprenha muito legal. É uma empresa que ela estava rastreando várias linhas de pesquisa na área de reprodução humana e ela percebeu que tinha uma proteína que o corpo da fêmea emite para gerar uma reação imunológica ou não gerar uma reação imunológica ao feto, né? E se você introduz essa proteína, você neutraliza aquela reação. Apesar da gente ver que isso era uma pesquisa através do para a área humana, essa empresa sofria muita dificuldade em levantar dinheiro por causa da questão ética, né? E quando você vai para a reprodução humana, tem sempre um questionamento de, putz, mas o corpo lógica por um motivo. Qual foi o motivo? Então, é difícil. Tem muita linha de financiamento que você não consegue levantar, tem muito questionamento ético, o processo é muito mais demorado. Mas quando você vai para animal de produção, não tem essa questão, né? É tudo uma questão de você tirar o ventre da vaca, né? E quanto mais você consegue manter, o incremental de produtividade é enorme. Então, esse foi um investimento que a gente fez de biotecnologia naquela região, onde tinha uma dualidade. Podemos aplicar para a saúde. A gente investiu devagar em saúde. Tudo isso. Pode investir sem problema nenhum. Tem que ter um ângulo agro importante. E uma coisa que a gente fala, que o mercado ficou muito competitivo hoje para o investidor que briga pelos empreendedores, né? Se não tem uma pegada agro de tamanho de destino da estratégia, a gente não vai ser um bom sócio, né? Onde o time hoje é muito bom e onde a gente se vende muito para o empreendedor se você quer construir uma empresa de tecnologia para o agronegócio brasileiro, a gente é o melhor sócio do mundo para você. Não só em capital financeiro, mas a gente vai conseguir te ajudar com acesso ao mercado, com contratações estratégicas, com insights estratégicos, e a gente vai ajudar a trazer mais capital financeiro local e de fora para poder financiar os próximos anos da companhia. Os 10 últimos investimentos que a gente fez, todos eles nós montamos sindicatos de investidores, com investidores gringos locais que queriam estar junto com a SP Ventures, mas a SP Ventures entende, eles são especializados, eu vou entrar junto na da companhia. Isso nos Estados Unidos é super importante. Você vê que eles falam muito lá fora sobre a profecia que se autorrealiza, né? Quando você é investido da Sequoia, a chance de você vencer o jogo é muito maior. Porque quando você é investido pela Sequoia, você vai atrair mais talento, você vai atrair mais capital financeiro, você vai atrair mais clientes se for B2B. Então, como as melhores empresas percebem isso, as melhores empresas já batem na porta da Sequoia, aquela vantagem competitiva aumenta e aí você cria uma vantagem competitiva muito forte para as empresas do portfólio deles. O nosso objetivo é fazer a mesma coisa para o agronegócio brasileiro nas startups. Beleza, pessoal? A gente está aqui, Marcela Falcão e o Felipe Romano tá ali também. Estamos aqui 100% levantando a mão ali atrás. Que vocês precisarem da gente, estamos aqui. Se tiverem startups, mandem para a gente, tá? Se quiserem investir nas nossas startups, avisem. A gente gosta de montar sindicatos com gente qualificada, inteligente, que está mesmo alinhada com os valores nossos. Por favor, estamos aí e vamos seguir nessa rota, porque a gente acredita que o agronegócio brasileiro é a melhor oportunidade que casa retorno financeiro e impacto social econômico, tá bom? Valeu, valeu!